Olá, gente boa, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo à nossa live especial, toda especial. Se está na Bíblia, eu acredito. A você que é um apaixonado da Palavra de Deus, a você que ama as Sagradas Escrituras, hoje nós vamos estar passeando um pouquinho, falando de Bíblia, falando da Palavra de Deus. E hoje nós temos um convidado muito especial, um amigo, um grande mestre, um ensinador da palavra, meu amigo Michael, ou Maicon, né? Ou 3 milhões de glória. Meu Deus! Seja bem-vindo a essa live de hoje. Eu creio que será uma noite poderosa, meu amigo. Paz do Senhor. A paz, meu amigo. É um grande prazer estar aqui com você mais uma vez. E creio que vai ser uma noite poderosa. Creio que Deus vai ministrar por meio da nossa vida e vai alcançar cada ouvinte que estiver nessa live. E o ouvinte que for esperto, ele já vai compartilhando aí o link com seus amigos, vai se inscrevendo no canal da igreja, curte a página da igreja, até porque vida saudável é vida com Deus. Você tá todo blogueiro, meu Deus, você tá terrível. É a família Vida com Deus. Amados, compartilhe essa live. Eu quero que você pegue a Bíblia Sagrada. Mas antes de começar, nós precisamos aqui de um feedback. Feedback? É, saber como é que está a live, como é que está o som, como é que está o microfone do Maicon, o meu microfone, está tudo bem por aí, está tudo na bênção, tá bom? Depois eu vou estar falando o nome de vocês que estão participando, vocês que estão interagindo nessa live. Ô Maicon, hoje é um tema muito polêmico. Sim, bastante. Muito polêmico, porque o tema é... Deixa eu colocar aqui o celular. O tema que nós vamos tratar é os contaminadores da igreja. Isso é muito forte. É um tema que é urgente, precisa ser tratado, pouca gente fala. Tem contaminador na igreja, Maicon? Bastante. Tem? Bastante. Aonde tem trigo tem joio. Que isso? Aonde colocam trigo na panela, também estão colocando erva daninha na panela, estão colocando morte na panela. E nós vamos falar deles, né? Nós vamos falar deles, vamos abrir a boca. Identificar cada um deles. E sem ferir nenhum princípio, sem jogar em direta, tudo na base da palavra. E se tá na Bíblia, eu acredito. Comenta aí se tá na Bíblia, eu acredito. Se tá na Bíblia, eu acredito. E coisa boa é a Bíblia. Deixa eu tirar só o eco aqui. Do nosso Maicon, tá com um pouco de eco. Pronto, vamos lá. O texto que nós vamos usar de base é o texto de Mateus. Eu quero que você abra sua Bíblia. Capítulo 9, verso número 9. Eu quero que o Maicon esteja fazendo essa leitura oficial. Mateus 9, verso 9. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, gente. A cooperação de todos vocês. Será uma noite poderosa da parte de Deus. Vamos lá, Maicon. Pode ler, mestre? Lê aí, meu amigo. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Meu Deus. Continua a leitura? Nós vamos continuar depois? Eu quero que você... Aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração, mas é um texto de um chamado, de uma vocação. E é interessante que este homem que Jesus vai chamar, ele não é bem-vindo entre os discípulos, entre a sociedade. Ele não é bem-vindo. E Jesus vai olhar para ele, viu ele assentado, viu ele trabalhando. E é interessante que quando a gente prepara uma pregação, Maicon, a gente quer pressionar,
quer jogar mensagens de efeito, quer jogar pérolas, nada contra, isso é muito bom. Mas essa mensagem de Jesus vai na contramão das mensagens de impacto. Jesus viu e Jesus fez o quê? Chamou. E o interessante é que Jesus não chama desocupado, né? Porque olha, eu sabia que você ia tocar nisso. Estava trabalhando. É que tem uma turma que não quer trabalhar, né, mestre? E a prova disso é que Jesus não chamou nenhum desocupado. A gente pode pegar a Bíblia desde o Gênesis ao Apocalipse. Todo mundo que Jesus chamou estava exercendo alguma função. Não estava procrastinando. Vai dando lugar, vai dando lugar. Eu tô só regulando teu som. Só tô regulando teu som. Conforme eu tô achando ele um pouco... O pessoal tá ouvindo bem na live? Eu tô achando ele com eco. Eu acho que vai melhorar agora. Fala aí, profeta. Som. 1, 2, som. Será que o povo tá me ouvindo bem? O que eles estão comentando aí? Será que tá bom pra ouvir? Bora lá, gente. Eu acho que vai melhorar agora. Fala aí, profeta. Som. 1, 2, som. Será que o povo tá me ouvindo bem? O que eles estão comentando, né? Ficou bom aí? Tem um pouco de eco, eu não sei qual é o mistério não, mas vamos lá. Bora lá, gente. O pessoal tá questionando aí? Pro pessoal tá ruim? Não, o pessoal falou que tá bom. Bom, então... Se tá bom pro povo, vamos lá. Então vamos continuar. Ô, Maicon. Jesus vai chamar esse homem que é odiado até mesmo pelos discípulos, porque o evangelho, ele não vai excluir as pessoas. O evangelho, ele vai incluir. Sim. Então, tem gente que a gente fala, eu não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dela. Aí, quando Jesus salva e traz para o mesmo ambiente, ela tem que entender que Jesus chamou para um processo de libertação. Sabe o que eu acho engraçado com isso, mestre? Porque é o mesmo corpo, né? Sim. Não tem dois corpos de Cristo, é o mesmo corpo. É como se eu fosse a orelha e falasse pro dedo, nossa, dedo, você é muito feio, mas é o mesmo corpo. Meu Deus. Ah, tem que tirar fora esse dedo. Eu vou estar machucando o mesmo corpo. Eu tô em processo de mutilação pro mesmo corpo. Então eu tenho que aceitar o meu irmão. Tirar as indiferenças e entender que o evangelho, em vez de excluir, em vez de fazer uma cúpula ali, uma caixinha, ele inclui pessoas. A graça, ele tem esse poder de transformar a vida das pessoas. E quando este homem, Mateus, ele ouve essa mensagem de Jesus, que é uma mensagem simples, que Jesus ainda é simples, nós temos que entender que Jesus ainda é o Jesus da cultura, é o Jesus do barro, é o Jesus da simplicidade. A gente que quer trazer um Jesus totalmente diferente, glamourizar Jesus. Glamourizar, mestre? Não, porque hoje o evangelho, nada contra, mas os coach chega no culto de helicóptero. Que isso, na Porsche? Uma Porsche? Não. É. Então o pessoal tá entendendo que o evangelho, a simplicidade acabou. Então as pessoas hoje ouvem um chamado de Jesus não para ter transformação de publicano para discípulo, de ladrão para discípulo, de prostituta para discípulo. Ele quer vir para o evangelho para ter uma transformação na sua conta bancária. Meu Deus, então se ele não ficar rico, o evangelho não entrou na vida dele. Para muitos a verdade é essa. Então o evangelho, que significa a boa notícia para esses é: a minha conta bancária tem que mudar. Se não mudou é porque a boa nova do evangelho não entrou.
Que isso, hein, mestre? E esse homem vai ouvir uma mensagem de Jesus, Maico. E qual é a mensagem que Jesus vai pregar aquele dia para ele? Jesus vai chamar ele, né? Siga-me, Mateus. E olha que mensagem, né, mestre? Seguir Jesus. Meu Deus. Isso é forte. É interessante que os rabinos, eles tinham costume. Todo discípulo tinha autorização de ficar mais ou menos 3 anos aprendendo com o rabino. Depois o rabino, ele tirava a sua aliança, a sua filiação como mestre e discípulo e dizia assim, olha, agora você não vai andar mais comigo, agora a gente não tem a mesma ligação. Mas Jesus está chamando Mateus não para um momento de 3 meses, de 6 meses, como se fala por aí, uma temporada. Jesus está chamando aquele homem para dizer assim, olha, a partir de hoje, nós temos um relacionamento infinito. Meu Deus. Até a volta. Não tem mais como você olhar para trás. Eu não te deixo mais, Mateus. A sociedade te excluiu, as pessoas te excluiu, mas eu te incluo. Sabe o que eu acho lindo nisso, mestre? É que para os outros discípulos, ele pode não ser bem visto porque ele é cobrador de impostos. Por ele ser um judeu que cobra impostos, ele é como se fosse um vendido, como se fosse um traíra. Só que para Jesus, Jesus inclui. Ele é excluído pelas pessoas, mas é incluso por Jesus. Glória a Deus. E eu acho interessante que tem tanta gente que usa o seguinte pretexto, eu não quero ficar numa igreja porque na igreja tem alguém que não gosta de mim. Poxa, até um dos discípulos passou por isso. E mesmo ele tendo passado por isso, o que que Jesus faz? Os discípulos podem te excluir, o povo pode te excluir, mas a minha graça te inclui. Não tem ninguém que a graça não possa incluir. Eu gosto muito de Romanos 2:11, que diz que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia! Ele inclui. Ele vai ser incluído, ele toma uma atitude. A Bíblia vai dizer que ele vai seguir e levantando-os, o seguiu. O interessante é que a mesma proposta que Jesus fez para Mateus, Jesus fez para aquele homem de Lucas capítulo 19, o jovem rico. Segue-me. Ele começou a pensar nas suas riquezas. Porque Jesus falou assim, ó, pega, né, a tua riqueza e distribui ela. Abençoe as pessoas. Porque Jesus sabia que o chamado dele não estava ligado a se desprender do passado. Porque quando Jesus nos chama, Jesus quer que você quebre relacionamentos antigos, quebre pontes antigas, esquemas antigos, porque ele quer te dar uma vida nova. Aí quando Jesus fala para aquele homem assim, ó, você quer me seguir? Quero, Jesus. Eu sei todos os mandamentos. Eu honro meu pai, eu honro minha mãe. Então faz algo. Você pega a sua riqueza, divide com os pobres. Doa para alguém. Aquilo foi uma palavra de peso. Porque nós estamos acostumados a ouvir dentro da igreja, Maico, testemunhos que diz assim, eu tinha 2 e hoje eu tenho 4. Eu tinha 5 e hoje eu tenho 10. Isso não é ruim. Viver a multiplicação é bênção. Mas se a gente olhar o evangelho de Atos, as pessoas tinham 2, elas repartiam com seus irmãos. E o testemunho delas era, eu tinha 2, hoje eu tenho 1. Meu Deus. Mas porque também eu abençoei. E quando Jesus trouxe a proposta para aquele jovem, a mesma proposta que ele fez para Mateus, ele fez para aquele jovem rico, o jovem rico não quis seguir Jesus. E olhando ainda por essa ótica de Atos, o ponto interessante para identificar uma pessoa que não é o contaminador,
aquele que é o influenciador de forma positiva, a primeira característica dele é essa, a unidade. Sim. Então, quando ele é preso em alguma coisa daqui da Terra, quando ele não participa da divisão positiva, como você estava explicando, eu tinha 2, agora eu tenho 1, tinha 12, agora tenho 6, como foi no início da igreja, ele está mostrando que ele atua em unidade. E quem atua em unidade é o primeiro ponto para mostrar, eu não sou um contaminador. Como eu identifico um contaminador? Primeiro ponto, ele não atua em unidade. Peraí, primeiro ponto, ele não atua em unidade. O contaminador, ele não atua. Então, o contaminador, ele tem dificuldade de estar em alguns grupos? Tem, totalmente. Porque, tipo assim, o contaminador, Michael, ele fala assim, ali tem a panela, ali tem... Não, mas na verdade não é que tem panela. É ele que é... Ele é o Grinch da família. Então, o primeiro ponto do contaminador, gente. Nós vamos aqui ver os contaminadores da igreja. O primeiro ponto do contaminador qual que é? A falta de unidade. Quando ele não atua em unidade... Eu posso fazer uma breve ilustração a respeito da unidade, para a gente poder entender o poder dessa unidade, mas se você me permite... Manda. Ó, eu tava estudando e eu vi que contaminação... Qual é o significado da palavra contaminação? É transmissão de germes nocivos ou de doença infecciosa. É a infecção por contato. Ou seja, quem é o contaminador? O contaminador é aquele que vai produzir germes nocivos por meio de um contato. É aquela doença no contato. Então, o que é o contaminador? Ele leva doença. Ele leva germes nocivos. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar de uma doença chamada a esclerose lateral amiotrófica. Como que funciona essa doença? Ela é uma doença degenerativa, onde ela causa a perca progressiva dos movimentos do corpo. Ou seja, como que funciona o nosso corpo? O nosso cérebro, ele vai mandar sinais de sinapses para todo o nosso corpo responder por meio do sistema nervoso. Ou seja, nesse momento, o meu cérebro está mandando a minha mão direita segurar o microfone, está mandando a minha boca falar e produzindo meus pensamentos para que eu fale. Ou seja, todo o meu corpo, mestre, ele está obedecendo o comando do cérebro. Meu cérebro está mandando, meu corpo está obedecendo. Existia um físico, ele morreu há pouco tempo, por nome de Stephen Hawking. Ele era um físico, até mesmo ateu, e ele tinha essa doença. Como que era essa doença? O cérebro dele mandava informações, mas o corpo não obedecia. A esclerose lateral amiotrófica, ela começa a perder os movimentos do corpo, ou seja, é quando o corpo não quer obedecer o que a cabeça está mandando. Você está conseguindo entender isso aqui? A cabeça manda, o corpo não está obedecendo. O cérebro manda sinais por meio de sinapses, por meio do seu sistema nervoso, e as células do seu corpo começam a não obedecer. Quando as células do corpo passam a não obedecer o que o cérebro está mandando, ela começa, pastor Alex, se você for olhar no microscópio, ela fica uma célula maior, ela fica uma célula mais gorda, ela começa a brilhar mais, só que ela começa a ficar sem vida porque ela está se tornando uma célula cancerígena. E quando quem estuda anatomia pode falar melhor a esse respeito, meu Deus, a célula cancerígena, a célula cancerígena ela é assim, ela não obedece mais o corpo, ela fica maior, no microscópio ela fica bonita e ela vai dizer assim para as outras células, você pode ficar assim também, você pode ficar do mesmo jeito que eu tô, e dessa forma vai começando uma mutilação muito grande no corpo, criando um grande câncer maligno. Tá conseguindo entender isso aqui? Meu Deus do céu. Só que Cristo, olha que interessante, pastor Alex, Efésios capítulo 5, o verso, se não me engano, de número 24, diz que Cristo é a cabeça da igreja. E nós somos o corpo. Quando Cristo fala conosco e não obedecemos a Cristo, ele é a cabeça. Ele está mandando sinal. Se o corpo não estiver obedecendo, ele está mutilando o corpo de Cristo. Ele está sendo um câncer dentro do corpo de Cristo. Meu Deus do céu. E a diferença é que Cristo não vai falar por meio de sistema nervoso. Cristo vai falar por meio da palavra e por meio do Espírito Santo.
Esse é o sistema nervoso de Cristo. Ele fala contigo, quando eu atuo em desobediência, quando eu não atuo em unidade, eu estou mutilando o corpo de Cristo. Eu estou sendo um câncer dentro do corpo de Cristo. E o câncer, ele é assim. É a célula que ficou bonita, que não obedece mais. É a célula que ficou cheia, que ficou gorda, mas não tem mais vida nela. E começa a entregar germes. Ou seja, não é o significado da contaminação. Ela começa a falar para as outras células assim, ó, não obedece mais o comando do cérebro, não. Para de obedecer. Aí a célula dá ouvido, ela começa a ficar inchada também, ela não escuta, mas ela perde a ligação com o cérebro por meio do sistema nervoso. Não tem mais contato com o cérebro, por quê? Tá começando a perder os movimentos. E o corpo, ele é assim, ele só tem vida quando você tá dentro do corpo. Exemplo, se seu dedo for arrancado, ou qualquer parte do seu corpo for arrancada, fora do corpo não tem vida. Só tem vida quando tá no corpo. E Cristo, pastor Alex, ele disse em João 1,4 que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 14,6 diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Meu Deus. Então sem Cristo não tem como ter vida. Sem Cristo eu sou um câncer maligno, principalmente eu agindo por meio de falta de unidade. Rapaz, calma, rapaz. Calmo. Você tá soltando as pérolas tudo já em... Não, não, é o prefácio, mestre. É o prefácio? É o prefácio. Misericórdia. Os contaminadores se tornam câncer na igreja, no corpo de Cristo. Eu sou pastor, e nós temos pastor aqui nessa live. Sabe quem tá nessa live aqui? Quem, mestre? Macairos. Olha aí, ele já tá soltando pérola ali já, ó. O Macairos tá aqui na live também, seja bem-vindo, meu amigo pastor. E como exemplo nós estamos usando Mateus, que vai ser um seguidor de Cristo. E o texto mais adiante diz assim, Maicon: e aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos, pecadores, e se assentaram com Jesus e os seus discípulos. Olha quem está na mesa. É interessante que Mateus, ele vai ser impactado por esta palavra, ele vai ser transformado por esta palavra, e ele também quer que as outras pessoas sejam transformadas da mesma forma, porque o evangelho, ele tem esse impacto. Eu recebi, eu quero repartir com as pessoas o que eu recebi. Repartir, mestre? Repartir. Não é somar, multiplicar, é repartir. É repartir. Meu Deus. Porque é o seguinte, nós temos uma dificuldade. Quando as pessoas entram no nosso ministério, a gente fala assim, você veio para somar, você veio para... Não, você veio continuar um trabalho que está sendo feito, né? Você veio repartir os conhecimentos que você tem. Você veio aqui repartir, né, a força que você tem, porque já tem um povo forte aqui dentro da igreja. Já tem obreiros capacitados. Então, ele vai fazer uma mesa, uma festa. E nessa mesa é interessante. Ele vai trazer pessoas que não estão na luz. Isso vai trazer um choque dentro até mesmo dos discípulos. Agora imagina, Maicon, os discípulos que tinham aquele ranço com Mateus, os discípulos que tinham ranço com os publicanos, os fariseus. Agora Jesus fala, nós vamos se assentar na mesa, nós fomos convidados por Mateus. E os discípulos, alguns emburrados, de cara feia, mas eles vão participar. E nessa mesa está publicano, fariseu, os pecadores e os discípulos. Você falou aí do repartir. Eu acho interessante que até Cristo repartiu, né? Na ceia, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomar e comer. Então até Cristo está repartindo. Só que Glória. Tem gente que quer monopolizar, quer se tornar a estrelinha do evangelho. Sendo que, como você bem disse, o evangelho trata-se de repartir. Porque tem gente que é igual uma morto, só recebe. Que isso? Só recebe. E não envia? E não distribui. Isso é Mateus, forte. ele entende o negócio, eu não sou mamorto.
Eu não quero só para mim. Eu vou chamar os pecadores, vou chamar a galera que anda comigo. Para quê? Para trazer a luz, para trazer Meu Jesus. Deus. Evangelho é isso. Porque tem gente dentro da igreja que ele só quer receber. Ele só quer, vem para mim. E não tem nada para transmitir para as pessoas. Mateus vai preparar aquele ambiente. Ali vai acontecer uma grande reunião. Agora imagina, pessoas diferentes vão se encontrar, mentes diferentes, andares diferentes. E aonde tem um mestre para ensinar todo mundo. Ainda bem que é diferente, né, mestre? Já pensou se o corpo de Cristo fosse composto só por Alex Santana? Misericórdia. Ou só por Michael? Não ia ser legal. Eu penso que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Então as nossas diferenças, elas têm que se completar. E é bom que seja diferente. Tem que ser. O problema é que tem gente que não aceita o que é diferente, né? Não aceita. Não aceita. Não aceita. E até no corpo e até entre os discípulos, você vai ver que cada um deles é diferente um do outro, seja na personalidade, seja em sua atuação, em seu ofício, em sua mensagem. Eu tava falando acerca da desunião. Tem uma parte em Corinto que a igreja vai começar a ter um problema ali de desunião, onde um vai falar assim, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. E tem até um quarto grupo, né, que fala assim, eu sou de Cristo, né? Eu considero esse grupo... Pera. Não, calma, você vai soltar assim? Você quer deixar ela pra depois? Tem quantos grupos aí? 4. Qual é o pior grupo desses aí? Pra mim é o último, o de Jesus. Calma. O de Jesus pra mim é o pior. O pior grupo não é o de Paulo? Não é o de Paulo. O de Paulo, eles gostam da mensagem porque é uma mensagem profunda, é uma mensagem escatológica. O problema do grupo de Paulo é que eles idolatram Paulo de tal forma que eles queriam até mesmo ser batizados por Paulo. Eles estão quase que idolatrando. Eu não gosto dessa palavra idolatrar, mas o carinho e o amor que eles têm por Paulo está se tornando um pouco arriscado, está beirando ali o campo da idolatria, e isso se torna perigoso. E o próprio Paulo entendeu isso, por quê? Porque ali está entre os gregos, e entre os gregos têm esse costume. E dentre os gregos, quem também vai sair é o Apolo, que é um baita de um pregador. Então, quando o Apolo chega e impressiona pela sua sabedoria, aparece o grupo de Apolo, porque Apolo é eloquente, Apolo é inteligente. Então, quem escuta o Apolo começou a falar, esse Apolo é melhor do que o Paulo, e quem é do grupo de Paulo fala, não, o Paulo é melhor. Aí vem o grupo de Pedro que fala, não, mas nem Paulo nem Pedro pregou uma mensagem que 3.000 almas aceitou Jesus, ou 5.000 almas pregou Jesus, tá mais fácil eles pregar 3.000 mensagens para uma alma aceitar Jesus. Meu Deus. Então começa esses grupinhos querendo canonizar os nossos mártires, os nossos heróis da fé, e estão causando desunião na igreja. Então Paulo chega e fala, quem é que morreu na cruz? Por acaso foi Paulo? Foi Pedro? Foi Apolo? Não foi nenhum deles. Aí entra quem? O grupo de Jesus. Aí que eu quero te chamar a sua atenção. Manda. Hoje, na igreja atual, existe, na sua opinião, desses grupos, quais são os grupos que estão em destaque? Os que estão em destaque, ao meu ver, é o grupo de Jesus. Agora eu pergunto novamente. O grupo de Jesus, quem está assistindo essa live está dizendo, mas como assim, Maico? Se Jesus é o pão da vida, como assim, Maico? Se Jesus é o caminho, por que o grupo de Jesus, na sua opinião, seria o pior? É porque o grupo de Jesus, eles não aceitam ser pastoreados por ninguém. Pronto, tá aí o mistério. Eles são do tipo, eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso. O meu pastor é quem? Meu pastor é Jesus, eu cultuo em casa. Não. Eles são de uma igreja assim, eles são da igreja Cristo em Casa. Cristo em casa. Cristo em Casa. Então esse grupo tá muito forte nesse tempo, muito forte. Nesse tempo de pandemia. Tá muito forte porque eles não respeitam liderança e lideranças que o próprio Deus constituiu.
Eles não querem ser obedientes, principalmente entre os obreiros. O Moody tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim que o maior problema da obra são os obreiros. Por quê? Eu não vou generalizar aqui, porque tem obreiros que se apresentam aprovados, daqui a pouco nós vamos falar deles, dos que são bons, mas entre os ruins, eles não querem ser pastoreados. São obreiros que eles têm alguma área da sua vida que precisa ser tratado, pastor Alex, e eles não aceitam ser discipulados por seus líderes. Então eles querem viver confortável com o pecado, querem deixar a sua vida pecaminosa como se aquilo fosse normal, levar aquilo para o altar do Senhor como se fosse normal, e se o pastor for pastorear, eu não preciso do pastoreio do meu pastor, porque meu pastor é Jesus Cristo. Esse é o pior grupo, igreja. Esse é o pior grupo. Esse é o pior grupo. Teve uma irmã comentou aqui, falou assim, que Mateus fez um culto evangelístico aonde levou o pão da vida para os ouvintes. E é interessante que, pela ótica, Michael, publicano, fariseus, aquele povo, pela ótica dos discípulos, aqueles que estavam ali ao redor da mesa para participar dessa grande festa, desse grande culto, seria trevas, não seria pessoas bem-vindas. Mas é tão importante dizer que no livro de João, capítulo 1, verso 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. O maior destaque naquela ocasião não eram os fariseus, não eram os publicanos, não eram os discípulos. O maior destaque naquele culto era Jesus. Meu Deus. O que adianta eu ser luz no lugar que tem luz? Eu tenho que ser luz no meio das trevas. Esse é o melhor tempo, esse é o melhor ambiente da igreja manifestar a luz. No tempo de Covid, no tempo de pandemia, no tempo de caos, nós temos que pregar o evangelho e colocar esse tipo de pessoas ao redor da mesa e pregar a palavra. E isso vai trazer o quê? Vai trazer um confronto. Porque a luz que é Jesus está naquela mesa, olha o verso de número 11. E os fariseus vendo isso, eles estão vendo o que, Maico? Jesus ali na mesa, com os pecadores, se assentado, conversando, e disseram aos seus discípulos: eles vão agora falar mal do pastor presidente. Que isso? Eles vão falar mal do pastor presidente para os obreiros. Mas isso não tem aqui, não. Escuta, Maico. Eles vão falar mal de Jesus, que é o pastor presidente, para os obreiros. Entenda, tá tendo um culto. Jesus tá na mesa, então tá tendo um culto, é comunhão. Tá tendo um culto, tá tendo glória, tá tendo aleluia, tá tendo louvor. Mas tem alguém que está naquele ambiente de festa que não se incluiu à mesa e o coração dele está distante, que ele está insatisfeito. A insatisfação é um problema, viu, Dentro da igreja é um problema, porque a pessoa, ela está num ambiente, mas ela não quer mais fazer parte desse ambiente, e ela não consegue sair desse ambiente, e ela começa o quê? Querer contaminar as outras pessoas. A prova disso, acerca da insatisfação e a contaminação, nós podemos pegar no céu. Sim. Porque o cara que era anjo de luz, ele está insatisfeito. E a pergunta que eu faço é: como o cara pode estar insatisfeito no céu? O cara está insatisfeito no céu e ele vai contaminar aonde? Meu Os Deus. anjos no céu. Então, eu preciso tomar muito cuidado com a insatisfação. A insatisfação tirou anjos do céu, a insatisfação tirou os nossos pais do Éden. Verdade. Eu tenho que tomar muito cuidado com ela. E eles vão falar mal do pastor presidente. Olha o texto. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que
o contaminador, ele não chega direto na pessoa e fala que está insatisfeito, que não está feliz, que não está contente, mas ele prefere contaminar quem está ao redor da mesa. Entenda uma coisa, as pessoas vão querer contaminar você para tirar você do propósito da mesa. Tem gente que não está feliz, tem gente que não está alegre, e elas vão começar a querer contaminar. Olha o texto de Hebreus, capítulo 4, verso 13, vai dizer: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Sabe o que me deixa triste com tudo isso, mestre? O que te deixa triste, meu amigo? É Fala. porque essa insatisfação de quem está rodeando a mesa é ver que Cristo está à mesa com outro alguém. Ele está com raiva, ele está com o coração em cólera, ele está insatisfeito porque alguém está tendo comunhão com Cristo. Meu Deus, sabe isso é muito forte. Isso? Quando a pessoa estava no risca-faca, no ralabucho, na esquina do Tonho, ela não ficava incomodada. Mas aí a pessoa aceita Cristo. Cristo chama a mesa. Ele vai ter comunhão com Cristo, que é o pão da vida na mesa. A incomodação dele, a insatisfação dele é ver Cristo tendo comunhão com o outro. Como se Cristo tivesse que ser monopolizado. Isso é muito pesado. Gente, porque come o vosso mestre com os pecadores, com os publicanos, e nada fica encoberto aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que eles estão falando com os discípulos, mas olha o texto. Jesus, porém, ouvindo. Eles não estavam falando com Jesus, Maicon, mas eles estavam contaminando os discípulos. E o obreiro, o pastor, a igreja, ela tem que ter um remédio para isso. Para que não venha se espalhar esse vírus de contaminação no evangelho. Porque tem gente que não consegue mais pisar dentro de uma igreja, porque o pastor sabe que lá tem um ninho de fofoca, o pastor sabe que os obreiros são fofoqueiros, e ele não consegue paralisar aquele tipo de situação. Então, o grupinho é uma facção. Então, o contrário da unidade é o grupinho. Isso! A facção, a dissensão dentro do corpo. Já percebeu? Porque os fariseus, eles pensam mal de Jesus e eles querem que os discípulos tenham o mesmo pensamento que ele. Agora, o nosso Jesus, ele é tão diferente, mestre, que os fariseus, eles pensam mal de Jesus, eles julgam mal Jesus, eles não gostam de Jesus, o interesse deles é desmascarar Jesus, e quando Jesus recebe o convite de um fariseu para sentar à mesa, Jesus aceita. Jesus aceita. Sabe por quê? Porque Jesus não é como os fariseus. Jesus não trata o mal com o mal, pelo contrário. Jesus é diferente porque ele é a palavra. Glória. Então, Jesus, ele gosta de receber convite. O nosso problema é que muitas vezes não convidamos Jesus. Esperamos as coisas dar errado para depois convidar Jesus. Os fariseus não gostam de Jesus. Jesus recebe o convite para sentar à mesa com um fariseu e Jesus aceita. Isso é lindo. Isso é lindo. Jesus aceita o convite e é interessante que quanto custou para Mateus seguir a Jesus? Ele tinha uma vida pública, uma ótima profissão naquela época. Uma boa remuneração. Sim. Mas a palavra que Jesus lançou para ele, segue-me, foi tão poderosa. Ele não precisou de algo sobrenatural para ele seguir Jesus.
E hoje em dia, o Michael, nós estamos preocupados com algum tipo de público, dizendo assim, para eu alcançar os jovens, eu tenho que ensinar a dancinha tal do TikTok para eles virem para a igreja. Querem mundanizar, né? Mundanizar a igreja. E a igreja está sendo contaminada pelos próprios pastores, pela própria liderança. Por quê? Porque ele não se contenta com aqueles irmãos que estão ali orando, buscando. E ele olha para a igreja franquia, ele olha para essas igrejas que estão crescendo cada vez mais, que estão modernizando elas, e ele fica olhando no Instagram A, Instagram B e copiando aquilo. E sendo que o chamado dele é para renunciar algumas coisas. Nós percebemos que esses dias um jovem satanista, ele protestou contra uma galera do gospel. Uns jovens da igreja. Um jovem satanista entendendo mais da palavra do que os jovens da igreja. Por quê? Os jovens da igreja estão fazendo essas dancinhas com o nome de Cristo, desagradando a Deus. Falta do quê? Falta de palavra. Da verdade. Tem um texto, mestre, Romanos 12:2. Não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Transformai? Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E aí eu fico percebendo, a missão é transformar, né? E não mundanizar. Eu aprendi algo com um amigo meu, vou até citar ele aqui, que ele que me ensinou isso, o Guilherme Calori. Ele falou assim pra mim, ele falou, é tão engraçado que pra converter o cara que gosta de funk, vamos fazer o funk gospel. Pra converter o cara que gosta do forró, vamos fazer o forró gospel. Mas e pra converter a prostituta, como vai fazer? Vai fazer um prostituta gospel? Pra converter um maconheiro, como vai fazer uma maconha gospel? O objetivo é transformar e não mundanizar. Não é trazer o de fora pra dentro. É ampliar, é sair de quatro paredes. E a transformação vem através da palavra. Exato. Ô Michael, quando você fala de transformação, nós sabemos que em alguns lugares o mundo está entrando. E o pastor, ele tem que ter um entendimento, a mente de Cristo, para ele não ceder às tentações daquilo que o mundo está oferecendo para ele nessa questão. Porque você lembra lá que levaram Daniel e seus amigos para a Babilônia, mudaram eles geograficamente, conseguiram mudar geograficamente, depois conseguiram mudar a sua dieta, a sua alimentação, conseguiram mudar os seus nomes. Aí quando o rei fez uma proposta de mudar a sua adoração, ele falou assim, olha, aqui não. Já mudou meu nome, já mudou a minha localização, já mudou a minha alimentação, mas uma coisa que vocês não conseguem tocar é no meu caráter, na minha adoração, é naquilo que está dentro de mim, é a minha essência. Então, meus amigos, nós estamos falando de contaminadores. Há pessoas dentro da igreja que, como o Maico já disse aqui, é como um câncer. Elas não querem ser tratadas. E Jesus vai identificar esse grupo, porque esse grupo, ele está com o seu coração cheio de pensamentos negativos sobre aquele culto evangelístico. É o tipo de pessoa, Maico, que não coopera, mas dá palpite. Que isso? Que não ajuda, mas está falando mal. Fala mal do irmão A, fala mal do irmão B. Isso é rotineiro. Eu quero acreditar que em quase toda a igreja, que o cara que mais dá palpite é o que não ajuda em nada. É o que não coloca a mão no arado. É o que não chega junto. Ele não aparece na oração. Ele não chega mais cedo, ele não coopera, ele não faz o serviço braçal, ele não ajuda em nada, mas ele reclama de tudo. Nada tá bom e se fosse ele faria melhor. Ele é um contaminador. Ele é um contaminador. Jesus, qual é a atitude de Jesus nesse texto? Quando ele vê que
os fariseus querem contaminar os discípulos. Qual é a atitude, Maico? Fala aí. Bom, vamos pro texto, né? Vamos lá. Se tá na Bíblia... Se tá na Bíblia, eu acredito. Eu acredito. Vamos para qual versículo? Vamos por verso de número 12. Número 12. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Então, ô Maico, Jesus está dizendo assim, vocês entendem muito bem de culto. De liturgia. De liturgia, de entregar sacrifício. Vocês entendem muito bem, vocês são top, são de oração, os mandamentos, vocês entendem de culto, de entregar, de oferta. São do Remifly, né? São do Remifly, do Reteté, do manto. Do Canábria. Mas aí tem uma coisa que vocês não entendem. A religião já dominou vocês. Vocês não conseguem entender que o evangelho, ele não exclui pessoas. Porque o religioso, ele sabe muito bem da teoria. Ele sabe muito bem da Torá. Ele sabe muito bem dizimar. Ele sabe muito bem ofertar. Mas uma coisa que ele não sabe é incluir as pessoas na mesa de Jesus. E sabe, mestre, a igreja que não sai de dentro da igreja, ela não pode ser chamada de igreja. Você deu exemplo aí sobre a luz na luz. Eu vou utilizar o sal, por exemplo, que Jesus falou que somos o sal e luz, né? Sim. O sal só vai salgar fora do saleiro. Então, se nós somos o sal e temos que salgar esse mundo para transformar esse mundo, temos que sair do saleiro. O saleiro é a igreja. Eu vou ter que sair dali das quatro paredes e ser igreja fora dela. Porque senão não tem como eu transformar. O sal só vai salgar fora. E o detalhe interessante é que quem prova, se alguém já provou o sal puro, você vai entender que não é gostoso o sal. Tem uma frase do Spurgeon que eu gosto, que ele fala assim: nós não somos o caramelo desse mundo, nós somos o sal. Essa frase é algo top. Que as pessoas não vão ter prazer de comer, pelo contrário, vão ter vontade de vomitar. Meu Deus do céu. Só que aí tem gente que quer fazer o evangelho fácil, mestre, o evangelho caramelo. Ele quer deixar de ser sal, por quê? Porque ele quer ser aceito por todos, sendo que nem Cristo foi aceito por todos. Meu Deus. Pega água pro mestre aí. Pô, obrigado, hein? Jesus, ele vai fazer algo aqui, ô Maicon. Pega aí, você que é o mestre. Alex tá aqui, o Alex. Ele que é o mestre. Alex tá aqui. Ele que é o mestre. Se ele falar pra mim parar de pregar aqui, eu paro, mestre. Alex... Eu dou oportunidade pra ele. Alex tá pra vir em casa faz 7 dias. Tem que buscar ele, que ele é enrolado, viu? Meu Deus. Ele ali é caiçara, itinerante. Vem pra cá, Alex. É. Ó, Jesus vai falar assim, ó. Ide. Aqui Jesus tá dando o que pra eles? Assim, ó. Da mesma forma que eu chamei Mateus para uma transformação, para uma mudança de vida, eu chamo vocês hoje. Então, na verdade, Jesus está chamando eles para aprender, se assentar, ouvir. Já percebeu que tem muitos que não querem mais assentar? Eu acho interessante que até o Eliseu, que... Não, fala. Não. Fala isso aí. Até o Eliseu. Fala. Até o Eliseu que tá com a porção dobrada, tá transbordando. Até o Eliseu... O que tem? Parou pra ouvir. E o detalhe é, ele vai sentar pra comer na mesa de uma mulher. Não, mas como assim sentar? Onde tá isso na Bíblia? Segundo Reis 4. Reis 4. Não, mas você tá dizendo que o profeta sentou pra ouvir. O profeta. E não é qualquer profeta, é o Eliseu. Ele tinha cadeira? No quarto dele tem cadeira. É mestre. Ele é professor de uma escola. Não, peraí. Ele né? é professor e se assenta? Ele é professor, é profeta com porção dobrada de Elias e senta pra ouvir. Meu Aí Deus. tem uns caras que tem 2 sermão, já acha que já sabe de tudo. Já é o Paulo misturado com Apolo e não quer sentar pra ouvir mais ninguém. Meu Deus. Já recebeu toda a revelação. Então, só ele sabe. Então Jesus está falando para esses fariseus aqui, ide.
Ide aqui é procura saber, procura informações, procura. Ô, gente, não come tudo que você vê por aí, não. Não come tudo que o YouTube entrega pra você, não. Você tem igreja, você tem pastor, sua igreja é séria. Então, irmãos, vai pra palavra. Ide, porém, e aprendei o que significa. Vocês conhecem uma teoria, vocês conhecem o que é oração, o que é culto, o que é holocausto, o que é poder, o que é remifly, mas tem uma coisa que vocês precisam ter, é a essência de Cristo, é o evangelho. Gente, eu não consigo entender. Gente dentro da igreja, 10, 15 anos, mágoa no coração, não perdoa, mas eu não consigo, não me desce. Irmão... E nunca convidou ninguém para ir para um culto. Meu misericórdia! Nunca ganhou uma alma para Jesus. Sabe, mestre, se nós somos cristãos, pela raiz da palavra, somos pequenos Cristo. E Cristo, ele atrai os fracassados. Não à toa nos atraiu, glória a Deus por isso. Meu Deus. Então, aonde Cristo está, Cristo vai atrair pessoas. O problema é que tem gente repelindo as pessoas, repelindo os fracassados, repelindo os que estão doentes, os que de fato precisam de cura e precisam ser tratados, estão sendo repelidos, ao invés de estar sendo atraídos. Ó, Sinara Santos é sua mãe? É minha mãe. Ela tá dizendo assim, olha, em alguns casos não é falta de palavra, isso é verdade. É desejo de continuar em cima do muro mesmo, conhecer a verdade, né? E tem aprendido a palavra com detalhes. Mas ela tá dizendo que alguns casos não é falta de palavra, não é falta de ensino, não é falta de conhecimento. É vergonha na cara que tem que tomar. Exatamente. É o que ela está dizendo, porque tem muita gente que está congregando num lugar bom, num ambiente abençoado, numa igreja abençoada, onde tem palavra, onde tem pastor, mas ele não quer mudar de vida. Porque, na verdade, ele não é discípulo. Ele está ao redor da mesa, mas ele não é discípulo. Ele é um fariseu. Nesse caso, mestre, quando ele não quer ser tratado, ele não quer ser trabalhado, ele quer viver a vida de pecado. Vamos continuar no exemplo do câncer? Se o câncer está no corpo, para ser tratado dele, o que eu vou ter que fazer? O que vai ter que ser feito? O que o médico vai fazer? Vai arrancar fora. Arrancou fora. Vai chegar uma hora que vai ter que cortar o câncer daí. Não vai suportar. Vai acabar sendo cortado das duas uma. Ou a cura vem, ou vai ser jogado fora. Meu Deus. Lembra do Paulo falando para Alexandre o Latueiro? Alexandre Latueiro, Himeneu e Fileto. Tome cuidado com essas ervas daninhas, os falsos mestres, os hereges. Eu já os entreguei na mão de Satanás. Tô orando pela alma, porque o corpo já foi entregue. Então, pra gente finalizar nossa live, o cuidado aqui com os contaminadores é: sempre haverá, Maicon, contaminador. Sim. Sempre haverá alguém que quer tirar você da mesa, da comunhão. Mas qual será a sua atitude? Ah, pastor, eu vou orar. Não, irmão. Pega o contaminador, dá-lhe um sabor de mel nele. Dá-lhe um sabor de mel nele. E fique em paz no ministério onde Deus te colocou, na igreja onde Deus te colocou. Você é bênção do céu. Tem mais algum exemplo de contaminador, Maicon? Tem bastante. Tem? Ó, tem bastante. Deixa uma pergunta aí. Deixa uma pergunta sobre esse tema. Qual é o tipo de contaminador dentro de uma igreja? Eu dei o exemplo. Na sua aí, opinião. Eu dei o exemplo da união, da unidade. Sim. Mas a igreja primitiva, ela é marcada por quê? Pela unidade, pela oração, pelo repartir, pela doutrina dos apóstolos. Então nós só tratamos da unidade. Foi Sim. só uma saudação. Se a gente for pegar, por exemplo, a questão da oração, qual que é o antônimo de orar? Qual que é o contrário de orar? O contrário de orar é blasfemar, maldizer, praguejar, amaldiçoar. Então, todo mundo que está amaldiçoando,
tá enviando praga, que tá blasfemando, são pessoas que são contaminadores. Por quê? Porque ele tá agindo no contrário do propósito. O propósito dele é ter o quê? Ele tem que orar. Ele tem que agir em unidade. Ele não age em unidade e tá blasfemando, maldizendo. Então, como você identifica esse tipo de ser? Quando você ouvir que ele tá maldizendo, você sabe, é um contaminador. Sabe por quê, pastor Alex? Porque a boca fala somente daquilo que o coração tá cheio, certo? Por exemplo, se a pessoa só assiste Rede Esgoto, o coração dela vai estar cheio de quê? Covid e Bolsonaro. Bolsonaro e Covid. Covid e Bolsonaro. Vai ser os únicos assuntos da pessoa que está enchendo o coração de Rede Esgoto. Mas se a pessoa enche o coração de palavra, amém, pra quem ela encontrar, ela vai falar, olha o que eu descobri na palavra. Olha isso aqui, ela vai querer repartir, ela vai querer compartilhar. Por quê? Porque o coração dela tá cheio de palavra. E olha esse versículo aqui, ó. Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Olha que interessante. Só saia da sua boca aquilo que for para edificação. Meu Deus. Se o que você vai falar, ainda que seja certo, é com o intuito de derrubar, é com o intuito de destruir, guarda para você. Então, se a pessoa falar assim, eu só falo a verdade mesmo, doa o que doer, tá certo? Eu diria para essa pessoa aprender com Cristo e pegar uma bacia com água e toalha. Porque quando alguém aparecer diante de você com o pé sujo ali vai representar a impureza, o pecado. O seu objetivo não é terminar de matar com a espada, o seu objetivo é estender a toalha e limpar os pés dele. Meu Deus, porque Jesus é o maior pregador modelo. Ele é o pregador modelo, ele dá o exemplo. Já que ninguém vai fazer, porque era um costume, ele pega a bacia, a água e faz. Tem que ter o servo. É interessante isso aqui, ó. Os diáconos vão gostar de ouvir isso aqui. Todo culto precisa do diácono, precisa do servo. Se não tiver o servo, se não tiver o diácono no culto, o presbítero vai fazer a função do diácono. O evangelista vai fazer a função do diácono. O pastor vai fazer a função do diácono. Por quê? Porque o reino consiste no servir. E o interessante, pastor, é que quem não serve, não serve. Simples. Quem não só serve quem serve. Verdade. É verdade. Ó, Alex Macairos está aqui mandando uma foto oficial, ó. O mestre Alex Macairos, um abraço pra você, meu amigo. Forte abraço pra você. Ele colocou aqui, ó. Na pergunta dele eu não vou responder não, hein? Não, também não. Pergunta dele eu não vou. Já aviso, qualquer pessoa pode perguntar, menos o Alex Macairos. Ele eu não respondo. Ó, ele diz assim, a carta de Judas deixa bem claro isso. Muitos contaminadores na igreja, confundindo graça com libertinagem. Isso é terrível, mestre. Né? E não tem pergunta, o povo não pergunta, o povo está abençoado. O povo está abençoado, né? Estamos nessa live especial falando de contaminadores. Eu queria saber alguma experiência que alguém teve, porque eu sei que a gente tem que ter um filtro. A nossa vida emocional tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas têm costume de querer nos contaminar jogando um lixo emocional na nossa vida. E depois que a gente está cheio de lixo, a gente não consegue adorar a Deus, não consegue mais buscar a Deus, não consegue jejuar, não consegue fazer um monte de coisa dentro da igreja, não consegue participar de grupo nenhum dentro da igreja, porque alguém contaminou a gente. Então, igreja do Senhor, toma cuidado. Ah, mas o fulano de tal não está fazendo, faça você. Você lembra do profeta Ezequiel, quando Deus colocou ele lá no vale, onde tinha ossos sem vida? Talvez Deus vai te colocar num ambiente que as pessoas não tenham mais vida. Mas Ele quer que você tenha vida, Ele quer que você passeia, ande, profetize. Então não é porque o ambiente é de morte que você também vai ficar morto no ambiente. Não é porque o ambiente alguém te contaminou que você vai ficar de braço cruzado. Receba força de Deus, receba vigor, receba presença, porque eu tenho certeza que quem dá conta dos contaminadores é o próprio Deus. Eles não ficam por muito tempo, mas nós temos que tomar cuidado,
porque os contaminadores, eles podem achar pessoas, não é, como eu posso usar a palavra, não é com as portas abertas, porque, Michael, a Bíblia diz assim que nós não temos que lutar nem contra carne e nem sangue, né? Sim. Mas já percebeu que as maiores lutas que a gente tem no nosso meio é com carne e sangue? Sim. E se observarmos mais um pouquinho além, você não enxerga, por exemplo, macumbeiro brigando com macumbeiro, expondo macumbeiro. Você não enxerga o ateu xingando outro ateu, brigando com outro ateu. Agora reúne para você ver. Eu ia falar cristãos normal, mas reúne teólogos. Presbiteriano, um batista tradicional e um pentecostal junto com um neopentecostal. Vai sair faísca. Vai um falar mal do outro, vai um falar mal do segmento religioso calvinista, do outro. E não vai trazer edificação em nada. Pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, o meso-tribulacionista. É o que vai ficar pra grande tribulação com o que não vai. Isso não edifica? Não vai edificar em nada. Ó, tem uma... A mulher do chicote de fogo tá aqui, ó. Sinara Santos. A próxima vez você traz ela também. Você traz ela. Um tipo de contaminador é aquele que vê defeito em tudo. Isso é verdade. Eu costumo dizer que quando o camarada vê defeito em tudo e não participa de nada, ele não pode falar nada. Olha lá, ele vê defeito em tudo, não se mexe para nada a favor do reino. E nunca apresenta uma mudança em si próprio. Mas nada para ele está bom. Pergunta do pastor não vou responder. Alex Macarius. Dele eu não vou responder porque ele sabe a resposta do que ele está perguntando. Se fosse alguém com dúvida, eu respondia. Ele tá com graça. Você tá com graça, Alex. As suas Para de graça, mestre. Suas perguntas aqui não valem, varão. Olha a pergunta dele. Pra você, Maico. Se o corpo de... Por que pra mim? Porque você tem diploma. Não tenho, não. Você erra o Castel. Se o corpo de Cristo é santo e eu faço parte desse corpo, sendo mão, e se a mão pecar, ela faz parte do corpo... Ele tá com graça. Eu li a pergunta. Alex, entramos para os comerciais, tá bom, meu amigo? Você já sabe a resposta, filho. Tá bom? Se o Mike quiser responder, fica à vontade. Ele sabe que tudo isso faz parte do processo do mikvê. Ele até tem um mikvê em casa. É o banho por meio da palavra, mestre. Meu Deus. Você sabe disso. Você que me ensinou isso. Você tá me perguntando o que você mesmo falou pra mim. Não vou responder. Ele colocou assim, vai me deixar sair com dúvida? Vou. Você não tá com dúvida? Alex. Se endireita, obreiro. Traga meu bolo fitness. Ô, mestre Alex, isso é porque na última live dele com o Ediran, eu fiz pergunta e ele também não quis responder. Ele falou que se fosse pergunta minha, ele não ia responder. Então eu também não vou responder, não. Ah, entendi. Ô, gente, é uma alegria estar aqui com o Maico. O Luiz está dizendo assim, você é teólogo, meu amigo. E ele é o obreiro aprovado. Meu Deus. Olha quem está aqui conosco, o pastor Hélio Pingo. Pastor Hélio Pingo, um abraço, meu amigo. Ele é pastor da Ruth. É? Ele é pastor da Ruth. Daniel capítulo 11, verso 32. Aos violadores do santo pacto. Meu Deus. Meu Deus. Mas o povo que conhece o seu Deus mostrará sua força e prevalecerá. Essa é a palavra. Posso fazer uma observação, mestre, acerca do cuidado para não ser contaminado? Manda. Nós vivemos uma época em que o próprio Paulo e o próprio Cristo nos alertaram, né, acerca de que também surgiriam falsos mestres. E hoje, com tantas Bíblias que nós temos, a gente tem a Bíblia do obreiro, a gente tem a Bíblia da mulher que ora,
A gente tem Bíblia para evangelismo, tem Bíblia com a linguagem de hoje, você tem Bíblia de estudo, você tem a Bíblia do pastor, tem a Bíblia do mestre, você tem todo tipo de Bíblia, do jeito que você quiser, com a letra grande, você tem de todo tipo de jeito, você tem ela no formato digital, só que mesmo assim tem gente que não gasta tempo com a palavra, então ele vai ouvir alguns falsos mestres na internet, que é o que tá cheio. Aí ele vai ouvir algumas groselhas do tipo, você é o ponto fraco de Deus. Vai ouvir algumas groselhas do tipo, eu sou tão justo quanto Deus, e que a Bíblia tem que ser atualizada porque tem alguns textos que não tem mais razão nenhuma de estar na Bíblia. Vai ouvir alguns outros falar assim que não existe mais pecado. É tanta heresia que a gente tem no nosso meio. E o próprio Paulo, nas suas últimas instruções para o Timóteo, ele vai citar acerca de Himeneu e Fileto, que eram dois mestres hereges que eles estavam perturbando a igreja com seus enganos. E a falsa doutrina, ela também é como um câncer. Meu Deus. E se uma pessoa ela não se alimenta da palavra, ela vai ficar com fome. E quando você está com fome, a gente sabe, quando se está com fome, qualquer coisa passa a ser gostosa. Por exemplo, eu sou um cara que eu não gosto de maionese e eu também não gosto de feijão. Mas se eu ficar com muita fome por muitos dias e me darem maionese e feijão, eu vou comer. Porque quando você tá faminto, qualquer coisa serve para comer. Então tem gente, pastor Alex, que tá na igreja, é dinossauro da fé, não gasta tempo com a palavra, aí quando ele vai pra internet, ele vai ouvir qualquer coisa e pra ele qualquer coisa tá bom. Ele vai ficar satisfeito com qualquer coisa, só que o Paulo alertou, toma cuidado com os falsos mestres. Eles não vão oferecer o trigo, eles vão oferecer erva daninha. Vai ter morte na panela. Tome cuidado com quem você tem ouvido. Quem é que você está escutando? Tome cuidado porque boa parte deles são apóstata. E o que é a apostasia? A apostasia é o abandono consciente da fé. É quando a pessoa sabe o que ela está fazendo, ela sabe por que está desviando, ela vai desviar. Então, a heresia que ele mandar vai ser como se ela estivesse tentando encontrar pasto. Se ela encontrar em você, ela vai produzir. Se ela produzir em você, te contaminou. Como você vai fazer para se blindar disso? Pega a sua Bíblia. Amém. Vai meditar um pouco. Michael, eu tô com dificuldade de entender o texto. Pô, chega no seu pastor, explica esse texto para mim. Eu tenho certeza que se tem uma coisa que seu pastor vai gostar é de falar de Bíblia com você. Glória a Deus. Ô, gente, nós vamos encerrar essa live. 21 horas e 7 minutos. Tá bom? Um assunto que, se deixar, dá para ir até meia-noite aqui, né? E foi muito bom ter o Michael aqui. Tá bom? Deus Uma honra abençoe. te servir, mestre. Deus abençoe, meu amigo. E nós somos da Igreja Vida com Deus. O Michael é o nosso convidado especial. E se você quer ofertar no nosso ministério Vida com Deus, eu vou deixar o Pix aqui, tá bom? O Pix da igreja, abençoar. Eu não falo assim abençoar porque a obra já é abençoada. Mas você quer contribuir com essa obra, vou deixar o Pix da igreja, que o Senhor possa falar mais contigo em nome de Jesus. Considerações finais. Michael, Deus te abençoe. Muito obrigado. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradeço a você também por esse convite de estarmos juntos, é sempre um grande prazer estar aqui. Um prazer também dar aula, ó, compartilhar um pouquinho do conhecimento com quem estava presente aí na live. E eu me sinto honrado do pastor Alex Macaro estar na live, né? Até porque boa parte do que eu sei eu aprendi com ele, né? E ter ele na live aí acompanhando é um prazer muito grande. E nós estamos aqui agora juntinho, ó. Era 2 telas, estamos aqui. Amados, Deus abençoe a todos, você que pode compartilhar, você que pode divulgar o nosso canal da Igreja Vida com Deus, né? De vez em quando, querendo Deus, nós vamos fazer um bate-papo desses aqui e será bênção, será muito edificante para a glória de Deus. Uma ótima noite de quinta-feira, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Vida saudável é vida com Deus. Deus te abençoe. Amém.